A italiana é a abertura mais jogada do mundo abaixo de mestre, e quem joga de brancas trava sempre a mesma dúvida. As pretas têm duas respostas principais, e cada uma pede um plano diferente. Nesta aula você vai sair com 4 planos prontos, um para cada caminho que ele pode escolher. Todos saem de um repertório publicado, e no fim eu digo qual escolher. Se você joga E4 e cai na italiana toda a partida, esta é a aula que resolve. Deixa o like e se inscreve no Jogada de Mestre. Antes dos 4 planos, o motivo de todos eles apontarem para o mesmo lugar. Você joga E4, e já existe um alvo do outro lado do tabuleiro que você ainda não consegue ver. E5 responde igual. Por enquanto os dois têm o mesmo alvo. Cavalo F3 faz a sua primeira ameaça, que ele resolve sem dificuldade. Cavalo C6 defende, e agora vem o lance que dá nome à abertura. Bispo C4, mirando F7. O Vukovic, no clássico A Arte do Ataque, explica essa casa em uma frase. Antes do roque, F7 é a mais fraca do tabuleiro, porque quem a defende é o rei e mais ninguém. Cavalo F6, e o alvo continua lá. D3, você segura o centro. Bispo C5, e repare que ele agora mira o seu F2 pelo mesmo motivo. Você roca, e o seu F2 deixa de ser fraco, e ele roca. Nesse instante, o Vukovic completa a regra. A torre chegou em F8, F7 ganhou um segundo defensor, e a fraqueza some quase inteira. Você tinha um relógio correndo, e ele acabou de parar. Os 4 planos da aula são 4 formas de chegar em F7 antes deste momento. O primeiro plano responde ao lance mais agressivo das pretas, e se chama Fegatelo, cavalo F6. Ele não defende nada. Ataca o seu peão de E4. Você joga cavalo G5, e agora 2 peças suas miram F7. Esse é o trio que o Vukovic descreve. Cavalo em G5, bispo em C4, e a dama pronta para F3. D5 é a defesa correta dele. Fecha a diagonal do seu bispo. Você toma com o peão. A bifurcação é esta. Se ele recaptura com o cavalo, o fegatelo acontece. Cavalo toma F7. Você entrega a peça porque ela ataca a dama e a torre ao mesmo tempo. Ele é obrigado a aceitar. O rei toma e sai de casa para não voltar mais. Dama F3 com cheque. Rei E6 é forçado. O cavalo de D5 está atacado 2 vezes. E tapar o cheque com ele não dá porque ele está preso. Cavalo C3 põe mais uma peça em cima. Ele tenta contra-atacar com cavalo B4. Você roca, sem pressa, com o rei dele no meio do tabuleiro no lance 7. C6 segura o cavalo, e D4 abre a última linha. O aviso honesto do autor do repertório. Daqui para frente você está com uma peça a menos e precisa conhecer a posição. O fegatelo não é lance de sorte, é uma linha para estudar. O segundo plano abre quando ele responde bispo C5, e é o mais direto dos 3. O gambito Evans. Bispo C5, a resposta mais comum da italiana, e uma peça que agora mira o seu F2 do mesmo jeito que a sua mira o F7 dele. D4 é o Evans, e a ideia assusta de tão simples. Você oferece um peão de graça no flanco para comprar 3 coisas no centro. Ele aceita, e nem deveria se envergonhar disso, recusar também é jogável. C3 ataca o bispo e ganha o tempo que a sua construção precisa. Ele recua para A5, que é a casa que mantém o bispo na diagonal. D4 monta o centro que o peão comprou, que é o item do meio da lista. Ele toma de novo. E aí vem a parte que separa o Evans de um gambito qualquer. Você ignora a recaptura. Dama B3. A sua dama e o seu bispo agora formam uma bateria apontada para F7, e a coluna B abriu para sua torre. Foi isso que o peão comprou. Não material, e sim 3 linhas de uma vez. O terceiro plano é o gambito greco, e ele troca o ataque rápido por uma caça mais longa. Bispo C5 de novo, C3. Você tranca a casa do próprio cavalo de propósito, porque o que você quer é D4. Cavalo F6. D4 reivindica o centro inteiro. Ele toma. E agora vem o lance da variante. E5, em vez de recapturar. D5 é a única resposta que segura. Bispo B5 prende o cavalo de C6. Cavalo E4. Agora você recupera o peão com C toma D4, e daqui para frente é um plano de 4 lances, sempre na mesma direção. O bispo dele recua para B6. Cavalo C3, e o cavalo de E4 passa a ter companhia indesejada. Ele roca. Bispo E3, mais um em cima dele. Ele tenta bispo G4. H3 expulsa o bispo. Ele recua para H5. E dama C2 fecha o cerco em cima do cavalo de E4. Repare no que você fez. Não correu atrás do rei, cercou uma peça. O autor do repertório é honesto aqui, e eu repito. Essa linha é mais difícil que o Evans e exige estudo. Não é para estrear numa partida valendo. O quarto plano é o oposto dos outros 3, e mesmo assim é o mais jogado. Na elite. O pianíssimo. Bispo C5. A mesma resposta dos 2 planos anteriores. D3 e não C3. Você desiste do D4 imediato e sustenta o seu peão de E4, aceitando um jogo lento. Cavalo F6, e sem o seu peão em E5 ele fica confortável. Agora sim, C3,
com outra função. Preparar D4 para mais tarde e abrir a casa C2 para o seu bispo. Caso o cavalo dele vá para 5 caçá-lo, ele roca, e é neste momento exato que o relógio da aula zera. A torre chegou em F8. Você roca também, sem nenhuma pressa. Ele joga D6 e fecha a estrutura. Torre para E1, e a sua posição está montada. Esse é o plano que Karzen, Caruana e Kramnik jogam, e o motivo é o do Vukovic. Sem alvo em F7, a vantagem se busca devagar, no centro. Falta a parte que quase todo vídeo de abertura esconde. O que fazer quando ele defende certo? Cavalo F6. Cavalo G5. Tudo igual ao primeiro plano. D5. A defesa correta. Você toma o peão, e é agora que a partida se decide. Em vez de recapturar com o cavalo, ele joga cavalo A5. Esse é o lance que mata o Fegatelo, e o próprio autor do repertório avisa. Contra jogador experiente ele aparece. Bispo B5 com cheque é a sua resposta. E repare que o seu bispo saiu da diagonal boa. C6, empurrando de novo. Você toma. Ele recaptura. E agora leia a posição com calma. Ele entregou um peão inteiro só para tirar o seu bispo de cima do rei dele. O bispo recua para E2, e você fica um peão acima e sem ataque nenhum. Essa é a aula inteira num quadro só. Os 4 planos valem enquanto o rei dele está no centro. Quando ele paga para desarmar você, ou quando ele roca, troque de jogo, guarde o ataque e jogue o peão a mais. Repare no fio que liga os 4 planos. Todos passam por F7 enquanto o rei dele ainda não rocou. É por isso que a italiana é afiada tão cedo, e é por isso que ela esfria quando ele roca. Porque a torre chega em F8 e a casa deixa de ter um defensor só. O seu relógio de ataque é esse. Você tem até o roque dele. Os 4 planos vieram do repertório de um cavaleiro chamado Green Frog, publicado em stud aberto no Lichess. E o porquê da casa F7 vem do Vukovic, no clássico A Arte do Ataque. Os dois estão linkados na descrição. Deixa o like, se inscreve e me diz nos comentários qual abertura você quer que eu abra assim, com a fonte na mesa.